98 Talks. Hoje nós vamos continuar a discussão que começamos ontem, falando sobre a mineração da Serra do Curral. É uma marca da 98, a pluralidade de ideias e informações. E, é claro, a gente vai ouvir todos os envolvidos nessa discussão que toma conta da cidade. A discussão da autorização da mineradora Tamisa para minerar na Serra do Curral e pontos e contrapontos sendo ofertados para essa discussão. E nessa história de pontos e contrapontos, nós receberemos aqui hoje a vereadora pelo PDT, Duda Salabert, que se manifesta contrária ao empreendimento e que apresentará os seus argumentos. Ontem recebemos o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Hoje é a vez de ouvirmos a vereadora Duda Salabert e vamos continuar ouvindo todos os atores envolvidos nessa discussão da mineração da Serra do Curral. Rodrigo Carneiro, primeiro te cumprimentar, boa noite, prazer dividir com você esse Talks. Boa noite, Paulo Leite. Fim quartou, no meio dessa semana é agora o meio de polêmicas, a gente trazendo aí sempre a informação com qualidade, tentando buscar aí todos os pontos de vista. A gente vai continuar essa empreitada por ser um tema muito sensível à cidade, Paulo. É importante que a gente dê a oportunidade para que as pessoas entendam todos os pontos de vista, sejam bem informadas. Temos muito cuidado e muita atenção com tudo aquilo que a gente vai falar aqui. Evidentemente, é natural que possa cometer qualquer tipo de erro, deslize ou passar uma informação equivocada. Também teremos toda a humildade de reconhecer e fazer todas as correções necessárias. Nesse caso específico, estamos bem informados, bem pautados e numa expectativa maravilhosa de ter um debate fantástico, como foi ontem, como será hoje, como será amanhã, e aqui a 98 é a casa da pluralidade, como você bem disse. E é bom a gente falar sobre isso, porque na verdade e definitivamente, quem cria a informação é você que nos ouve, você que nos assiste, você que nos lê no site, é você que é o responsável por ela. Nós não temos nenhuma propriedade com a verdade. Aliás, nos tempos modernos, até aquela coisa da commodity da notícia saiu da nossa mão. A notícia hoje é de todo mundo. Vereadora Duda Salabert, prazer falar com você. Que bom que você está aqui conosco. Primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar conversando aqui. Quero parabenizar a 98 pela postura, né, de responsabilidade com o jornalismo e com a informação, que é bem como você disse. Apresenta a tese, a antítese e a síntese fica por conta de quem está acompanhando o programa, para chegar à conclusão. Assim se faz um jornalismo sério, de credibilidade, e que eu dou aqui meus parabéns e muito obrigada pelo convite. Uma honra estar nesse espaço. Nós é que agradecemos e eu já vou começar lhe provocando, porque a provocação faz parte do bom jornalismo. Isso é ótimo. Minerar na Serra do Curral não é novidade para ninguém. A Serra do Curral é minerada desde 1973. Por que só agora esse tema ganha tanta relevância e aponta para tantos caminhos de discussão, vereadora? Eu penso que há dois pontos. O primeiro ponto, nós estamos num cenário de emergência climática e de crise hídrica. Não se pode mais hoje discutir política pública e atividades econômicas sem analisar o contexto global que nós passamos por uma emergência, uma crise climática em que se agudizam os eventos extremos, os quais são imensuráveis para a sociedade. Então, isso pressupõe uma análise muito mais criteriosa acerca do que nós fizemos e do que nós vamos fazer enquanto sociedade. Aquele filme Não Olhe para Cima, do Leonardo DiCaprio, traduz muito bem. Há um meteoro chegando no planeta. E esse meteoro metaforiza, afigura a crise climática. No filme, querem minerar o meteoro, que é uma sátira para essa realidade, inclusive que nós passamos agora, porque nós temos um meteoro chegando e alguns setores querem minerar esse meteoro, aprofundar a crise climática. Então, isso é um ponto importante, a crise hídrica, já que falta água em vários municípios, não só em Minas Gerais, mas em outros estados. Isso é um cenário complexo no Brasil. Mas, além disso, após os crimes em Mariana e Brumadinho, isso traumatizou muito a sociedade mineira, legitimamente, e esse debate se enriqueceu. Especificamente sobre a Serra do Curral, quando vimos o projeto da Tamisa, nós iniciamos um grande debate com a sociedade no ano passado, do qual resultou um abaixo-assinado de 60 mil assinaturas contrárias a esse empreendimento, e em agosto do ano passado nós entregamos esse abaixo-assinado para o presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, para que ele colocasse em pauta o que é interesse de muitos mineiros, que é o tombamento estadual da Serra do Curral. E esse tombamento estadual garantiria
a preservação em sua totalidade da serra. Então, eu acredito que o cenário de emergência climática, mais os eventos traumáticos pelos quais nós passamos, trouxeram o debate sobre a mineração em Minas Gerais. Duda, a gente vem acompanhando, como você bem citou, Brumadinho e Mariana. A 98 ela cobriu e teve uma ampla cobertura com relação à tragédia e o crime, na realidade, a 98 trata como crime, não como tragédia, de Brumadinho e Mariana. E a gente acompanha diversas medidas que foram tomadas até para aprimorar essas concessões, aprimorar esses licenciamentos. Ontem a gente teve com o presidente da FIENG, no qual ele também reforça que Minas Gerais é dos estados que possui os órgãos que mais exigem, que é mais complexo a obtenção de uma licença. A Tamisa, que é a empresa em pauta, ela passou por um período de 9 anos estudando e desenvolvendo o projeto e passando por todos estes órgãos de aferição, com todas as validações técnicas, e eles conseguiram agora essa licença pelo Copan, pela CEMAD, por todos os órgãos que têm a competência de dar esse tipo de licença, assim como a gente espera que é feito com a Tamisa, é feito também com qualquer outra mineradora. Não existe uma novidade, um diferencial nesse projeto que rege o fato que está sendo discutido. Por que a gente enxerga esse cenário que foi, de novo, existem aí, para proteger a população, esses órgãos que têm a competência, e eles nunca foram questionados, criticados, pelo contrário. Após até os acidentes, foi muito elogiado na questão deles ficarem cada vez mais duros para poder obter uma licença. E por que agora está se questionando e criticando algo que sempre funcionou bem em Minas Gerais, principalmente pós Brumadinho e Mariana? São 2 pontos. Primeiro, que a legislação ambiental em Minas Gerais, ela foi se deteriorando após o crime de Mariana e Brumadinho. Vamos lembrar que o então governador Pimentel, após um desses crimes, 20 dias após, flexibiliza a legislação ambiental, e dessa flexibilização ambiental impacta inclusive o Copan de hoje, que na época o Ministério Público tinha assento, e hoje não tem mais. Inclusive um debate que nós estamos propondo é que haja uma reforma no Copan, a fim de garantir maior ampliação da participação popular e a volta do Ministério Público. Então, do contrário do que foi dito ontem, a nossa legislação ambiental, ela está sendo cada vez mais desmontada em esfera estadual, após os crimes de Mariana e Brumadinho. Isso se inicia com o governador Pimentel e intensifica-se e agudiza-se com o governador Romeu Zema, e acontece também em esfera nacional com o presidente Jair Bolsonaro. Isso é um ponto. O outro ponto é sobre, existe forma e conteúdo. No ponto de vista formal, o processo de licenciamento da Tamisa, na nossa perspectiva, é ilegal, porque não foi ouvido Belo Horizonte, mas mesmo se no ponto de vista formal estivesse correto, coisa que não está, daí as ações judiciais, mesmo que tivesse, coisa que está muito longe de ser, há o conteúdo. Qual que é o conteúdo? Imagina se no ponto de vista formal decidisse minerar o Pão de Açúcar. Descobrisse minério do Pão de Açúcar. Vamos minerar o Pão de Açúcar. E passa por todos os processos de licenciamento do ponto de vista formal correto. Mas há o conteúdo. E o que é o conteúdo? Que sustenta uma democracia e que está na nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Então, mesmo que no ponto de vista formal estivesse correto, coisa que não está, há um anseio popular pela preservação da Serra do Curral, e ele pode ser mensurado não só pelos 60 mil abaixo-assinados, que é algo muito simplório, mas por essa comoção internacional que está acontecendo. Uma observação só, Paulo, se me permite. Claro, fique à vontade. Quando você posiciona e faz um contraponto ao Pão de Açúcar, quem está nos ouvindo agora imagina que vai entrar um caminhão e uma carreta, vão começar a minerar a serra logo atrás do Vitor Rocha, naquela região onde é tombado, inclusive, pelo patrimônio já há bastante tempo. Não me recordo a data. O federal e o municipal já tombam. Isso. O estadual agora parece que Já está em andamento, mas Exato. o federal e o municipal já tombam. Já existem aí esse tombamento, que não é o caso. O Paulo lembrou antes, não é minerar o Pão de Açúcar. Se fosse o caso, poderia pegar alguma vertente no qual não se vê aquele cartão postal que também é tombado. Então, a gente fala sobre a Serra do Curral, ela já é minerada, né? Já existem ações
que mineram a Serra do Curral, mas não a área onde ela é tombada. Tem que deixar só isso muito claro, porque o meu receio, Duda, quando a gente fala e usa esse exemplo, é que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, possam enxergar que, de fato, vai começar a romper o pico de Belo Horizonte e até mesmo a própria silhueta da Serra do Curral, no qual já existe esse tombamento. Mas vai. Quais são as evidências? É nesse ponto que eu queria chegar. Do ponto de Quais vista... são as evidências que se tem tecnicamente de que será destruído? Porque eu estou tentando estudar todos os lados. O Rodrigo até disse que eu não tenho dormido nos 2 últimos dias. Desde sexta-feira, quando o movimento se intensificou, eu comecei a prestar mais atenção. E, é claro, vou ouvindo todo mundo que me fala comigo a respeito disso. Uma das questões que eu entendo, pode ser que seja só a minha visão, o viés da minha visão. Uma das questões que eu entendo é que existe já um processo de tombamento, que é federal e municipal, e que preservaria, garantiria a preservação e a não mineração do Pico Belo Horizonte. Eu procurei a Tamisa para saber se isso seria uma realidade ou não, e a própria SEMAD para saber se isso seria uma realidade ou não. Até então, eu estou convencido de que isso não iria acontecer. Então, eu queria ver que argumentos sustentam o fato de que isso pode acontecer. Primeiro, o terreno da Serra do Curral, do ponto de vista geológico, ele é um terreno fiável. O que significa isso? Que se esfarela, sou professora de literatura, vou dar uma metáfora que traduz bem. Quando você vai comer um folhado, aquilo é a Serra do Curral. Quando você rasga o folhado, como vai se rasgar um pedaço da serra, vai caindo o pedaço. Um exemplo concreto que a silhueta da serra nos anos 50 e hoje mudou-se consideravelmente. Inclusive, a caminhada que eu fazia domingo pela manhã, no topo da serra, em parte está proibido fazer, porque está no processo de risco de desmoronamento. Inclusive, a Vale, com toda a estrutura que se tem hoje no ponto de vista da ciência, não conseguiu dar estabilidade para aquela área devido ao processo de mineração que lá aconteceu no passado. Então, se é um terreno fiável, que se esfarela, que se desmonta, didatizando aqui, para não ficar um termo especificamente técnico, enquanto uma professora, Xara Maria, um professor de geologia para fazê-lo, o projeto ele chega a 150 metros do Pico Belo Horizonte. Ele chega a 150 metros do Pico Belo Horizonte. O pico, que já está afetado de certa forma, mesmo tombado, se vocês forem lá, né, nós temos fotos que mostram que ele sofreu já o impacto de minerações anteriores, inclusive algumas delas piratas, que foram denunciadas em CPIs anteriores. Esse processo de mineração, com as bacias de sedimentos que vão construir, ele já impacta o pico não agora. Como a mineração que aconteceu nos anos 70, como ele está impactando a serra agora. Então é um processo que vai se aprofundando na serra. Não vai explodir o Pico Belo Horizonte agora, mas ele vai se esfarelando e com a tecnologia que se há hoje, não consegue segurar. E há um ponto que eu acho que é extremamente relevante. Nós, enquanto ativistas do movimento socioambiental, nós entendemos o modo de operar das mineradoras. O projeto Tamisa ele foi apresentado primeira vez, até onde eu tenho notícia, em 2013. E é um projeto faraônico, que está muito longe desse projeto aí. E isso é feito não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo, de que esse projeto agora, e é isso a nossa briga, ele é a ponta do iceberg. Nós chamamos no movimento socioambiental de cavalo de Troia. Porque até no ponto de vista econômico, para as mineradoras, não é um projeto tão interessante. Mas o que se prevê no avanço ali é que aquele projeto ele consegue o licenciamento. No ano que aí vai ter a fase 1, fase 2, no outro ano pede para se ampliar, até chegar num projeto que é gigantesco. E não estou fazendo aqui histeria ou comoção social. É porque o projeto, como está, já é um projeto grande. Mas ele, na nossa análise, por entender o histórico, ele é muito maior e aí impactaria profundamente. Eu vejo um contraponto. Deixa eu fazer só uma pergunta, se me permite, claro. Paulo. Desculpa eu te interromper. Não, fica à vontade. Você comentou que você caminhava lá na Serra. A minha experiência com a Serra do Curral é um pouco mais trágica. Eu fiquei preso nela com 14 anos e fui recuperado com corpo de bombeiro, helicóptero e tudo mais, mas foi interessante. Sobrevivemos, foi aquela experiência de adolescente para ficar para a história. E eu concordo com você que realmente ela tem essa questão, acho um filito, né, que ela vai esfarelando. Mas a gente tem que basear, principalmente quando a gente está trazendo uma informação, e a gente buscou essas informações na SEMAD e nos órgãos que são
especializados em trazer aí a informação com uma visão técnica. Eu não tenho, por mais que eu fiquei preso, tanto é que se eu soubesse bem disso, eu não teria ficado preso. Então eu não tenho esse conhecimento, então o único caminho que eu posso recorrer assim como o Paulo, assim como a imprensa responsável, é buscar os técnicos para poder trazer o estudo e que comprove aquilo que está sendo falado, dito e até mesmo acusado, né, no caso. Existe, dentro do seu relato com relação a esse risco, um estudo para comprovar que a serra sofreu essa deteriorização ou que essa mineradora, com esse projeto, mesmo passando por todos os órgãos e todos os técnicos falando que não existiria esse risco, existe algum outro estudo que fala que sim, vai acontecer isso ou não? Ou isso é um sentimento? É só para a gente poder estar tudo encapsulado no mesmo lugar. Isso não é um sentimento, é uma vivência prática do que nós já vimos que aconteceu na Serra do Curral e análise de geólogos, estudiosos, professores, inclusive. Desculpa te interromper, perdão. Hoje eu estou interrompendo todo mundo. Eu já percebi. Interrompem também, viu? Eu já percebi Desculpa, isso. porque a gente, é muito tempo, então a gente fica ansioso querendo pôr muito. Ocorreu com relação ao que ocorreu atrás da montanha, né? Quando você sobe ela, você vê que ela é toda pelada por trás, né? Mas eu falo baseado só nesse estudo da Tamisa, que é um estudo novo, que foi feito para poder entregar essa licença. Dentro desse estudo, demonstra falando que não existe esse risco. Mas se existir outro estudo ou outra visão, que mesmo assim a gente tem que mudar a visão com os órgãos, né? É um questionamento que a gente tem que levar agora para a SEMAD, para poder... Essa aqui é a questão. Nós estamos discutindo política aqui. É política. É uma visão muito ingênua. Desculpe, não é uma crítica a você, mas eu acho que é uma visão muito ingênua sua, achar que há uma visão estritamente técnica, descolada completamente de interesses econômicos, em que um governador se apresenta, inclusive, na minha perspectiva, como um office boy das mineradoras. E lógico que há uma dimensão política ali, na nossa análise, e quando você pede estritamente as análises, toda a fundamentação que nós fizemos é baseada justamente em diálogo com os professores universitários que trabalham no ponto de vista da geologia, da engenharia, que fizeram todo o contraponto para que nós denunciássemos. O debate aqui... fantástico. A gente até gostaria de convidá-los para poder... Pode até indicar alguns professores. Nós fizemos no ano passado, até indico que tem no nosso canal do YouTube, nós fizemos um grande seminário sobre mineração junto à prefeitura, e tem todos os vídeos salvos, e chamamos professores da UFMG, da UFOP, todos como pós-doutorados, alguns doutores, e que fizeram essas análises, e tem inclusive lá, nós podemos até indicar para eu vou te interromper, porque eu tenho uma pergunta, porque senão eu perco o tempo da pergunta. Então você me desculpa, estou devolvendo a tua interrupção. É porque aqui nós temos esse bom trato. Essa liberdade, a gente tem esse bom trato. Quando eu vim para cá, eu disse, você é diretor até às 19 horas, você é diretor até às 19 horas, daí para frente sou eu que comando o programa. Mas enfim, você faz um ponto que me deixa preocupado do ponto de vista da observação. Não é uma preocupação à toa, não. Você disse que existe, então, um movimento político que se apodera da informação e que permite o avanço da mineração. Não se caracteriza também um movimento político a sensibilização da população por um motivo ou uma forma absolutamente sensível do debate? Porque o que eu tenho visto na rua e percebido na conversa é que o contraponto à mineração vem muito mais pela sensibilização, pelo medo de perder o cartão postal. Isso também não é uma forma de fazer política contrária e não teria o mesmo viés que se atribui à política oficial? A política, ela atravessa todos os discursos, tudo é político. Isso é um ponto, isso é um dado, tudo é político. Por isso que é uma visão muito ingênua achar que qualquer tipo de análise não é contaminada por uma dimensão subjetiva. Não estaria dos outros também contaminada? Pode estar também, lógico. Pode ter interesses eleitorais, inclusive, sobrepondo um debate, né? E isso desqualifica um pouco a questão, porque partidariza, não é esse o debate. Né? Então, o que a gente está discutindo aqui é o interesse
de um setor significativo de Minas Gerais, e isso se manifesta na comoção que está tendo, da preservação em sua integralidade da Serra do Curral. Há uma comoção popular pela preservação integral da Serra do Curral. E quando falo integral, não é deixar apenas a casca. A Serra do Curral é muito maior do que aquilo. Há uma relação afetiva, cultural, ecológica com a serra. E nessa perspectiva, há uma repulsa absurda em qualquer projeto, seja ele imobiliário ou minerário, na Serra do Curral. Então, não adianta trazer para um debate que quer se fazer esse técnico, sendo que se todo o poder emana do povo e o povo não quer a mineração na Serra do Curral, que nós tivemos uma mobilização gigantesca e que teve dificuldade de acesso na reunião do Copan, que daí um dos outros problemas que aconteceu é a dificuldade. Há 2 dias antes da reunião do Copan, 2 dias antes, eu mandei pelo meu gabinete um e-mail para a SEMAD, pedindo que mudasse a plataforma, porque pelo Zoom cabem poucas pessoas. E há outras tecnologias usadas, inclusive pela própria SEMAD, que cabem numa sala 5.000 pessoas. E não foi usado por quê? Então, assim, o que está discutindo, mesmo no ponto de vista técnico, há problemas. Porque no ponto de vista da legalidade, se está no processo de tombamento, tombado está. Então já é ilegal por si só. No ponto de vista técnico. No ponto de vista técnico, se está no processo de tombamento, tombado está, o próprio Ministério Público assegurou isso. Isso é um ponto. Belo Horizonte vai ser diretamente afetada, porque o empreendimento pega 30 metros de Belo Horizonte. Tem que ser ouvida, e o empreendimento está negando a participação de Belo Horizonte nesse debate, dizendo que não vai ser afetado. Como não vai ser afetado se está a poucos quilômetros de Belo Horizonte e pega uma parte de BH, e mesmo remodelando, vai ser afetado pela intensidade de caminhões, pela questão da poeira, pela questão das explosões. Então afeta, Belo Horizonte tem que ser ouvido, tem que ter anuência. Então isso, no ponto de vista formal. Deixa eu até... Vocês torturam uma pessoa que tem DDA, como eu. Sou déficit de atenção nível hard. Eu estava naquela pergunta anterior, mas, Paulo, faço aqui dou meu braço a torcer. Sua pergunta foi ótima, era melhor do que a minha naquele momento. Vou reformular aqui para acrescentar o nosso debate. Mas, Udo, se você perguntar para qualquer pessoa hoje, com relação à mineração na Serra do Curral, sem ser muito específico, falando, por exemplo, você é a favor de minerar a montanha Serra do Curral, a pessoa tem como referência aquilo que a gente vê. E todo mundo vai ser contra. Eu sou contra, o Paulo é contra, todo mundo será contra. Você é a favor de que se coloque em risco as águas e a questão hídrica do abastecimento de Belo Horizonte, todo mundo vai ser contra também, evidentemente, naturalmente, que todo mundo será contra. Então é muito fácil a gente gerar uma comoção para um tema no qual é sensível a todos nós. Ninguém quer ficar sem água, muito menos sem um cartão postal. Exatamente. Mas o que a gente enxerga daquilo que nos foi passado é que existe, e retorno, quando você fala sobre a minha questão de eu ter uma ingenuidade política, é pelo fato de eu enxergar que se a gente não ficar se atendo às legislações, ao que é legal, ao que os processos que foram criados pelos órgãos responsáveis estão sendo respeitados e seguindo aquele rito, e aí você fala, poxa, mas isso pode ser uma decisão política. Ok, eu concordo que pode ser uma decisão política, mesmo tendo um processo, um protocolo que segue um rito. Pode ser uma visão política? Pode. O que me preocupa mais é quando um processo passa por aquilo que já é alinhado, já é o normal, é aquilo que está adequado, está dentro da nossa legislação, e ele sofre esse questionamento da forma como ele está sofrendo. Eu imagino que a gente precisa, quem está nos ouvindo agora, um empreendedor, uma pessoa que quer trabalhar em Minas Gerais, que está disposto a investir o seu dinheiro, essa pessoa vai se apegar a quê? Como que vocês vão convencer a geração de emprego vinda do setor privado, sendo que uma empresa que passou por todas as normas adequadas que foram impostas a ela ao longo de 9 anos, ela foi validada, foi entregue a ela todas as licenças, porque ela cumpriu aquilo que foi determinado para que ela cumprisse, e mesmo assim, existe um questionamento em cima de informações que estão se colidindo antagonicamente com aquilo que é apresentado pelos órgãos que são responsáveis por dar essa licença. Uhum. Então, eu não consigo entender, assim, como mineiro, o que será do empreendedor quando ele vier para o Estado e enxergar um Estado, aí sim, politizado, que mesmo com a licença, ele ainda está incerto de poder operar. O que precisa mudar, então? Vai mudar o governo? Aquele governo vai ser a favor ou contra? Vai se mudar a legislação?
vai flexibilizar em prol a X ou a Y, porque isso para mim é politizar. Não politizar é respeitar o regramento, é respeitar aquilo que está sendo imposto. Então, se é ingenuidade da minha parte, é onde eu me apego, por exemplo, quando eu vou fazer um empreendimento, quando eu vou montar um estúdio, quando eu vou fazer uma empresa nova, eu enxergo qual é a lei que me permite fazer esse tipo de atividade. Eu sigo ela e espero que eu consiga executá-lo, mas não é o que ocorreu nesse caso. Quando Cristo foi crucificado, a história nos mostra isso. Vou dar um exemplo de Cristo. A história nos mostra que existem dois caminhos que deveriam andar juntos, mas nem sempre o fazem. O caminho legal da lei e o caminho moral da moralidade. Cristo foi torturado, assassinado de acordo com a lei da época. Os assassinos de Cristo seguiram rigorosamente a lei da época, mas era imoral. E o campo da moralidade centra-se nos anseios populares, que tornou essa comoção. Então, no ponto de vista legal, está ilegal, porque, primeiro, não tem a anuência de Belo Horizonte. Belo Horizonte foi excluído do debate e o projeto está nos processos de tombamento, está no tombamento sai, então já é ilegal. Ponto. E também imoral, basta ver a comoção. Não é a Duda Salabert, não tem poder de transformar eu sou uma mera vereadora, eu não tenho poder de transformar um debate de ordem internacional como está tendo. É porque nós temos um valor imensurável de afetivo com a Serra do Curral. E no ponto de vista de emprego, há que se discutir que a mineração em Minas Gerais ela é mais que uma atividade econômica. A mineração ela acaba sendo uma própria ideologia, porque criou-se, fossilizou-se, cristalizou-se no imaginário popular a ideia de que a mineração é extremamente fundamental para o Estado de Minas Gerais e que nós somos, o Estado tem vocação para a mineração. Então vamos desconstruir isso na perspectiva de números. No ponto de vista econômico, o debate sobre mineração é um debate econômico. O que me pauta no debate da mineração é, sobretudo, um debate econômico, que a economia é, inclusive, a preocupação minha maior. A mineração representa, no Estado de Minas Gerais, em média, segundo a Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 10 anos, em média, 4% do PIB. Em termos de empregos gerados, 1,2% dos empregos gerados. Não estou falando de uma atividade de 20% de emprego. É 1,2% do emprego gerado. E apenas 2% dos impostos arrecadados. Isso números, agora, dos 2% dos impostos arrecadados da Fundação João Pinheiro. Então, o que nós temos que essencialidade é essa? E, sobretudo no cenário de emergência climática e crise hídrica, porque em Minas Gerais, não estou discutindo a mineração no Pará, não estou discutindo a mineração na Austrália, não estou discutindo a mineração na África do Sul, estou discutindo a mineração no quadrilátero ferrífero, em que o minério de ferro se encontra em aquíferos. Aquífero, em sua etimologia do latim, significa água mais ferro. O minério fica nos aquíferos, onde tem água. É impossível, no quadrilátero ferrífero, você minerar sem destruir nossos reservatórios de água. Isso num cenário de crise hídrica, para apenas 4% do PIB e 1,2% dos empregos. O que tem que ser feito, e aí é importante a sua pergunta, é o Estado, o governador, junto com o presidente, promover e construir um projeto de diversificação econômica para superar essa minério-imposição que enriquece alguns pequenos grupos internacionais à custa de moer montanha, moer a Serra do Curral. Estão moendo montanhas em Minas. Se mineração trouxesse riqueza, não traz, é mentira. Dados do IBGE, tudo que eu faço é pautado em ciência. O meu gabinete, 90% dele é composto de quem tem doutorado. Se você pegar dados do IBGE, os municípios que têm maior pobreza em Minas Gerais são os municípios que tiveram mineração de ferro. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. Sabará, que infelizmente se encontra entre os municípios mais pobres do Brasil, seria exemplo de desenvolvimento socioeconômico. Então, mineração traz pobreza à custa de moer montanhas. E aí termino essa introdução. O que o governo deveria fazer, se fosse um governador preocupado com a questão econômica, com a vida, e, sobretudo, preocupado, né,
com o interesse popular, ia propor um processo de diversificação econômica para que hoje, em torno de 15 a 20 municípios dependem diretamente da mineração. Nós temos em Minas Gerais 853 municípios, entre os quais 15 ou 20 do quadro lá depende diretamente. Aí chega a dar 40% do PIB, por exemplo, a mineração. Nesses municípios, nós temos que ter toda uma sensibilidade. Não é dizer fecha a mineração, é de propor um projeto de diversificação econômica a fim de superar. Por que nós estamos agora no cenário de emergência climática e crise hídrica? Parece bobo, mas o que aconteceu, por exemplo, em Macacos, na chuva de janeiro, foi o exemplo da crise climática. Eu vou dar um exemplo concreto que o nosso gabinete judicializou. Existem hoje em Minas Gerais 3 barragens de nível 3. Acima de Bela Fama, que abastece 70% da água da região metropolitana, há 3 barragens de nível 3. Isso é um nome bonito para dizer que pode romper a qualquer momento. E eu fui ao nosso gabinete, à Vale, para conversar sobre isso. A pergunta lá não é se vai romper, é quando vai romper. A própria Vale diz isso. E para defender a nossa água, a Vale construiu muralhas de 100 metros de altura, para quando a barragem romper, porque é quando segurar os rejeitos. Foi feito o melhor estudo possível, e eu concordo com a Vale, acredito na Vale que foi o melhor estudo possível. Só que era um contexto que não levava em consideração a emergência climática que nós desconhecemos. E a primeira chuva que teve em janeiro encheu os 100 metros dessa muralha, e se a barragem rompesse, aí nós mandamos um pedido para a Vale. Falei, se a barragem romper agora, o que vai acontecer? Porque pode romper. A Vale disse, nós não sabemos. Ela iria romper, causar uma tsunami de lama, que iria matar todo mundo de macacos. E pior, tendo as áreas de fuga fechadas. E aí eu termino só mais um minuto, que isso mostra a questão da emergência climática que nós temos que levar a sério. Vereadora Duda Salabert, eu entendo muito bem a sua forma do discurso, mas ele apartado do contexto econômico, 4% de uma atividade é muito pouco. Mas quando a gente vê, por exemplo, a matriz econômica de Minas Gerais, e pelo que eu entendo, ela vem se desenvolvendo em outras formas, né? Por exemplo, eu vejo algumas coisas que se desenvolvem ao sul de Minas, a região da Canastra, alguns desenvolvimentos interessantes sob o ponto de vista da diversificação econômica. Mas 4% no total da análise econômica é significativo, não é não? Sim, no contexto, nós vivemos hoje a maior crise econômica também da história do país. Qualquer 0,5% é muito bem-vindo, né? A diversificação econômica é fundamental. O que nós estamos discutindo aqui é essa ideia que está no imaginário e no nome de Minas, de que nós somos um estado que depende completamente da mineração. Então, nós temos que desconstruir esse discurso, e não é numa postura irresponsável, tipo, feche as mineradoras agora, demita as pessoas nesse contexto de desemprego, longe disso. O que nós temos que pensar, e isso é um desafio para todos os políticos, é um desafio que nós não podemos discutir política como fazíamos antes. Repito, o meteoro, que é a emergência climática, está chegando, a crise hídrica está chegando, os eventos extremos estão se intensificando, e aí nós temos que repensar alguns projetos e alguns modelos econômicos. Esse processo de transição econômica, há que se pensar, inclusive sentar com as mineradoras para ter um debate sobre a diversificação econômica, por exemplo, discutir o papel da Lei Candir. São debates que têm que ser feitos de forma estrutural, né? E responsável, porque se não é meramente chutar a porta e fechar tudo. Então, concordo com você, quando se pensa, só 4, mas no cenário que nós estamos, tem sua relevância, todo emprego hoje é emprego. Então, agora nós temos que pensar daqui para frente. Acho que é esse que é o desafio nosso. Duda, eu sou aficionado com diálogo e buscar soluções. Acho que na minha vida eu sempre busquei todas as minhas soluções através do diálogo, e acho que ele engrandece, principalmente quando você entra de cabeça aberta e disposto. O diálogo ele não é simplesmente a gente impor a nossa vontade ou a nossa opinião, é simplesmente a gente estar mais preparado até para ouvir do que para a gente falar, porque senão a gente também não ganha absolutamente nada com isso, né? E eu enxergo que existe aí sim inúmeras acusações com relação a esse tema da Tamisa, no qual você muito bem citou todos eles, alguns deles, deve ter outros ainda que a gente ainda não abordou, mas eu te pergunto, se você estivesse disposta realmente a discutir de uma forma no qual
fossem um debate técnico que pudesse trazer luz a todas as aflições legítimas, tanto suas quanto dos ambientalistas, com relação aos temas por você citados, sobre a questão da crise hídrica. A gente está com muito medo e é natural, e eu enxergo que você não está querendo simplesmente levantar um problema, você quer trazer uma solução. A proposta, até então, até pela sua última fala agora, é buscar soluções e não simplesmente vamos fechar todos os mineradores, demonizar a atividade e simplesmente buscar uma outra vertente, uma outra vertical econômica. Não é o momento e nem é apropriado nada ser feito dessa forma. Vamos conviver ainda com mineração, acredito que por muitos anos. Infelizmente, né, pelo meio ambiente, mas felizmente porque também nos traz aí uma série de benefícios. Mas se você fosse colocada dentro daquilo que vocês citaram, sobre o risco da poeira, sobre o problema no trânsito, sobre o risco de desabastecimento de água, e os órgãos técnicos responsáveis, os estudos, apresentassem para vocês uma nova realidade, diferente daquela que você já tem hoje, indiscutível. Não estou nem invalidando a sua e nem supervalorizando a deles. Estou fazendo uma provocação em termos de qualquer diálogo. É necessário que a gente se abra a ouvir o antagonismo e, sim, se deparar com uma realidade. A gente tem que, no fim, buscar a verdade, ao invés da gente buscar razões. Você entende o ponto que eu quero chegar? E eu te pergunto, a gente conseguiria, vocês estariam abertos até mesmo a mudar a opinião com relação àquilo que foi apresentado inicialmente para vocês e, de repente, aquilo tomou um outro contexto porque trouxe, sim, outras informações que não foram apresentadas até então, outras provas, outros estudos, coisas que até então vocês não tiveram acesso. Vocês mudariam a visão e a opinião com relação a esse tema próprio da Tamisa, ou isso seria uma pauta no qual vocês já enxergam que ela já está velada e fechada e não há nenhuma possibilidade de um diálogo ou até mesmo de um novo entendimento com relação ao tema? Muito, muito importante sua pergunta, viu? Obrigado por fazê-la. A nossa visão é de que, primeiro, logo quando eu ganhei quanto vereadora, nós já fomos na Serra do Curral e encontramos, estavam perfurando alguns ali atrás da Serra do Curral, fazendo alguns buracos, assustamos porque a gente já tem histórico de mineração ilegal na Serra do Curral, a própria CPI já mostrou isso, que é o modo operante, né, de muitas mineradoras no Brasil. Há um vasto exemplo, inclusive na Serra da Moeda, exemplos recentes, que infelizmente é um modo operante. Nós temos que, mais um motivo para a gente tornar mais rígida a legislação ambiental para que esses processos legais não avancem. E eu mandei um pedido de informação para a Prefeitura, para o Governo do Estado, o Governo respondeu, a Prefeitura também, que os poços que estavam sendo feitos ali, os buracos atrás da Serra do Curral, era da Copasa, a fim de avaliar a situação hídrica ali, porque aquela área, segundo os estudos técnicos, seria responsável por uma segurança hídrica de Belo Horizonte, caso houvesse um rompimento das barragens B1 e B2 que estão acima de Bela Fama, que abastece Belo Horizonte, região metropolitana, que não é se vão romper, mas quando. Isso é discurso da própria Vale, dos técnicos e engenheiros da Vale. E se afetasse essa adutora e afetasse a nosso abastecimento, nós teríamos uma alternativa que seria justamente os mananciais que ali estão. E aí já coloca em si uma crise, um conflito. Porque como que uma área que é importante pelo próprio Estado, pela própria Prefeitura, né, é importante para a nossa segurança hídrica, isso está atestado, você autoriza a mineração ali para destruir aquíferos que já estão atestados que podem ser importantes no contexto de problemas do nosso abastecimento. Isso é um ponto importante. Outro ponto, as bacias de sedimento, o empreendimento, ele vai estar acima da adutora, que abastece 70% da nossa água. E se colapsar? A gente vai ter que trabalhar com o SI, porque a da Valorec colapsou, caiu um talude lá da Valorec, foi lama para tudo que é lado. Né? Mas nesse aspecto eu queria fazer uma observação. Também porque eu tive a infelicidade de cobrir Mariana, no primeiro dia do rompimento, Fundão, e tive a infelicidade também de ser castigado na minha profissão para cobrir
o rompimento da barragem do Feijão. O Córrego do Feijão, inclusive, que eu tenho até hoje uma relação íntima. Eu tive um sítio naquela região e ali era um lugar onde eu passeava. Meus sentimentos. Então eu conhecia e tenho até hoje uma grande indignação pelo que aconteceu lá. Ali naquela questão se discutiu então a mineração e a barragem de rejeito, a jusante, a montante, e que é o que B1 e B2 acontece, e que já estão começando a entrar num processo de descaracterização para caminhar para o descomissionamento, que é o processo seguinte. A Vale atrasou um pouco esse processo, mas quem tem que responder isso é a Vale, né? Então, esperemos que ela responda. E a gente cobra diariamente isso. Eu faço questão de cobrar disso sempre que posso. Mas com relação à Tamisa, por exemplo, eu fiz essa mesma pergunta aos técnicos, aos engenheiros da Tamisa. Como será o rejeito da barragem? E aí, a informação que me veio é que será feita dentro dos princípios, pelo menos até agora conhecidos, mais modernos do empilhamento a seco. Que não traria o risco, barragem, então. Que não teria o risco da construção de uma barragem. Isso não é fundamental para acessar um pouco alguns argumentos, como o temor de uma barragem, o temor do rompimento da adutora. Esse argumento não é um argumento sólido para diminuir esse impacto? Não, porque vai ser uma barragem de estéreo, né? Então vai ser de estéreo, então não é aquele modelo antigo. É o empilhamento. Né? Então é a principal tecnologia que nós temos hoje. Sim. No entanto, as bacias de sedimentos são tal qual a que aconteceu na Valorec, a mesma da Valorec, que teve aquele período de chuva, um talude caiu e transbordou aquilo tudo. E foi água para BR e tudo mais. Mas ali era com água. Ali era colocação de rejeito e água. Até porque, Paulo, desculpa, eu queria até reforçar, Dudu, porque eu acho interessante. Mas a tecnologia é a mesma. Não vai ter aquela barragem de rejeito, tal qual de Mariana e Córrego do Feijão. Isso. Mas a tecnologia usada pela Valorec é idêntica à que vai ser usada pela Tamisa. Da mineração de rejeito e resíduo. De pilha de rejeitos. Okay. Então, assim, Duda, é só porque eu gostaria só de voltar um pouco à minha pergunta, até porque eu considero, e óbvio, considero você, considero todos dos seus gabinetes, como você falou, pessoas que buscam o estudo, elas têm essa capacidade de se atualizar. A atualização nada mais é do que a gente jogar ideias velhas para trás e atualizá-las com novas ideias, melhores, aprimoradas e tudo. Eu só queria voltar e reforçar mais um pouco. Caso, independente de todo esse argumento que você utilizou, que eu coloco ele como válido, sim, você está no seu ponto de vista está adequadíssimo e eu concordo com você. Mas caso, mesmo assim, a empresa tenha a oportunidade de apresentar para vocês, porque foram 9 anos de estudo, foram passados por vários técnicos que não têm absolutamente nada a ver com a empresa, são técnicos que têm renome, são pessoas que estão colocadas até mesmo em xeque a sua idoneidade, a sua seriedade, o seu profissionalismo, que não tem absolutamente nada a ver com a empresa e nem com nenhuma outra mineradora. São pessoas que estão há anos fazendo uma carreira e que possuem um renome no mundo inteiro com relação à sua qualidade e sua qualificação. Mesmo assim, se eles apresentarem, vocês teriam a condição de rever alguns pontos e assim buscar um entendimento, porque, como você bem disse, a mineração ela é uma realidade e ela será por um tempo, e que eu concordo com você, e já fiz essa crítica aqui algumas vezes, que é necessário que a gente tire esse estigma do Estado de Minas Gerais, o nosso nome, e ser um Estado apenas minerário, ter essa relevância para o Brasil. A gente tem muito mais do que o minério no Brasil e precisamos ir muito além. Mas não é uma realidade atual, então a gente vai precisar conviver com eles. Então, por isso que eu volto à questão sobre se existe a possibilidade, se enxerga, de ser colocada para vocês todos os questionamentos que forem feitos, todos os documentos que forem prestados, todos os estudos que foram feitos para vocês avaliarem, se lá vocês se sentirem confortáveis e até eu não acho errado, eu não julgo a pessoa que erra, nem estou falando que você está errada. Assim como eu estou fazendo essa pergunta para você, farei amanhã, caso venha o pessoal do governo, farei com a própria empresa quando ela vier aqui também, que eu acho que é assim que a gente tem que dialogar. Mas você teria essa capacidade? Você acredita que assim como você, os ambientalistas, olhariam para a Tamisa de uma forma diferente? Porque se ela seguiu os ritos e os documentos estão adequados e aquilo comprovar para vocês que não tem risco do que vocês realmente estão temendo, e eu também temo, pelo mesmo temor, assim como todos que estão nos ouvindo,
mas vocês se sentirem confortáveis. Mudaria a sua opinião, Duda? Você teria essa capacidade de, e com toda a humildade, que é o sinal até mesmo de inteligência, a pessoa, poxa, não, foi provado, entendi uma realidade nova, já não tem aquela impressão que eu tinha. Não de tudo, mas de alguns pontos, por exemplo. Obrigado. Desculpe não ter respondido anteriormente, que você tem que refazer a pergunta. Primeiro, não existe empreendimento em engenharia sem risco. A lógica que a gente tem que dosar, e eu concordo muito com a observação que você fez, de não pegar do risco e causar uma grande histeria e comoção de forma irresponsável, né? Mas não existe empreendimento sem risco. Isso é um ponto. E, sobretudo, num cenário de emergência climática, que nós desconhecemos o que vai acontecer, a chuva que vai acontecer, pode ser, inclusive, hoje. Nós desconhecemos completamente. Inclusive, estava chovendo. Estava chovendo. Mas, mesmo assim, se pegar, vamos considerar que o estudo de impacto ambiental feito tenha sido feito com a maior lisura possível, a maior responsabilidade possível. Trabalhemos com esse cenário, que é o cenário que você traz. Não existe empreendimento minerário sem impacto socioambiental. E a Serra do Curral, ela tem uma relação com nós, mineiros, imensurável no ponto de vista afetivo, cultural, etc. Então, essa comoção que está acontecendo é porque uma parte considerável de Belo Horizonte não quer mineração da Serra do Curral. Isso é legítimo do ponto de vista constitucional, já que todo o poder emana do povo. Então, mesmo que não causasse impacto, que é impossível, mesmo que fosse segura, não tivesse por exemplo, segura, coisa que também a questão da água, a questão coisa que é questionável, inclusive os estudos de impactos ambientais abordam os impactos gerais. Nós não queremos mineração na Serra do Curral. Esse é um fato. Nós entendemos que a Serra do Curral é um patrimônio e esse processo está atropelando um processo que já veio anteriormente do tombamento estadual da Serra do Curral. Então, vamos definir primeiro o tombamento estadual, que é o que já está em tramitação. Aí, a partir daí, faz um discurso, um debate. Né? Infelizmente, eu tenho que encerrar a nossa conversa aqui. O tempo está ali me dizendo que eu tenho que encerrar. Eu fiquei preocupado com a sua fala. Eu vou dizer por quê. Porque eu estava olhando para o nosso estúdio, quase 80% daqui depende da mineração, do minério de ferro, da construção da mesa que eu estou trabalhando, e eu fiquei um pouco assustado com isso. Tem mineração na Austrália, tem mineração no Pará, que são processos diferenciados do que acontece aqui. E o debate aqui especificamente é da mineração na Serra do Curral. Perfeito. Duda Salabert. Queria agradecer também, Duda. Acho que, mais uma vez, a gente reforça aquilo que a gente prega na 98, que é a diversificação de ideias, opiniões, e será sempre todo mundo bem-vindo, com toda a educação, com todo carinho, com toda a atenção que você teve com a gente. Te agradeço. E assim como a Duda, a gente recebe também outras pessoas que têm outros pontos de vista. Estamos abertos ao diálogo sempre. E vão minerar lixo eletrônico também. Nós temos que levantar esse debate, viu? Podemos levantar. Importante. Pouco estudo sobre isso. Muito obrigado, viu? Todo debate é bem-vindo, porque do debate a gente amplia o nosso conhecimento e pode transformar o mundo. Duda Salabert, vereadora pelo PDT em Belo Horizonte, muito obrigado por sua presença aqui. 98 Talks.